Você já ouviu falar da tabela 5 da CDD? Ainda não? Então fica comigo, te explico. Professora Gui na área, galera. Tudo bom com você? É tua primeira vez aqui conosco? Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada e fique à vontade para dar uma paradinha. Vai aqui na nossa sugestão, assiste as aulas anteriores e depois vem para cá, corre pro abraço que a gente tem pressa e vamos nessa. Hoje nós iremos estar trabalhando a nossa aula de CDD parte 10, ou seja, nós iremos estar trabalhando a nossa tabela auxiliar número 5. E essa tabela auxiliar número 5, ela corresponde a quê, Guilhermina? A grupos étnicos e a grupos nacionais. Então, por isso que o nome ela aparece assim: grupos étnicos e nacionais. Essa tabela 5, meus amores, eu tenho que ter em mente que ela pode ser utilizada em todo e qualquer esquema, ou seja, em qualquer classe principal. Aí tu me faz a pergunta, mas por que, Guilhermina, ela pode ser usada em todas as classes? Porque ela vai agregar a esse assunto principal um caráter étnico, um caráter de nacionalidade. Ou seja, ele vai estar trazendo para esse assunto uma característica de uma raça específica. Então, por isso que ela é legal, ela pode ser usada em todo e qualquer esquema. Diferentemente das nossas outras tabelas, né, gente? Tinha que ser especificamente para 800, especificamente para 400. Essa daqui não. Ela está liberada geral. E ela, como vai estabelecer para o teu assunto uma característica de nacionalidade, ela apresenta justamente uma subdivisão para te direcionar para que raça tu queres, que povo você quer. Então, de 03 a 04 são raças de uma forma geral. 1 é para norte-americano, 2 para britânico, ingleses e anglo-saxões, 3 para os germânicos, 4 para os latinos modernos, 5 para os italianos, romanos e grupos relacionados, 6 espanhóis e portugueses, olha nós aí, gente, nós estamos aí dentro dos portugueses. 7 outros grupos itálicos. 8 gregos e grupos relacionados. E o 9, como sempre, outros. Então, outros grupos, ok? Aí, a pergunta bestinha que tu vai me fazer é, tudo bem, ela vai ser utilizada em todo e qualquer esquema. Mas como eu vou fazer isso? Onde fazer isso? Por isso que a pergunta é, onde eu vou aplicar a tabela 5 da minha CDD? Eu tenho 3 casos. No primeiro, eu posso aplicar diretamente em todo e qualquer esquema, desde que nada impeça. Eu posso também, no caso 2, aplicar especificamente após a indicação 089 da tabela 1. Isso vai estar escrito bonitinho na própria CDD. E o meu caso 3, eu vou poder aplicar a tabela 5, que é o meu auxiliar, de raça, de nacionalidade, quando o meu número principal ele é retirado de alguma tabela e não do esquema, tá? Então, são essas 3 características, nessas 3 ocasiões, é que eu posso fazer uso da minha tabela número 5. Para que a nossa aulinha não fique muito cansativa e a gente possa explicar com detalhes, hoje vamos apenas de caso 1. Vamos nessa?
Vamos hipoteticamente, sempre falo isso, porque o correto é a gente estar com a obra na nossa mão e a gente lê a obra. Não é só o título, não é só o sumário, não é só o início da introdução, eu tenho que entender a minha obra. Eu só vou parar de ler quando eu passar a ter certeza do que ela realmente trata. Por isso que o processo de classificação não é tão rápido quanto o processo de catalogação. Então, vamos lá, hipoteticamente, eu tenho uma obra que ela tem como título a história do povo brasileiro. E aí você vai ler a obra e, de fato, ele está narrando, não é a história do Brasil. Olha a diferença, meus amores. Se fosse história do Brasil, eu ia lá para 981. Mas aqui é a história das pessoas que moram dentro da nação brasileira. Por isso é da raça, tá? É uma espécie específica, brasileiros, tá? Então, não é do Brasil. Então, eu pego essa obra, começo a entender que o primeiro passo é isso, é para saber se é da história do Brasil ou para saber se é da história dos brasileiros. Eu não estou nem dizendo das pessoas que moram no Brasil, porque se eu fosse falar isso, eu não tenho só brasileiro que mora aqui dentro, não é? Então, eu só vou falar das pessoas que moram aqui, mas que são verdadeiramente brasileiros, nasceram neste território. Então, depois que eu entendi e de fato a obra apresenta como assunto principal é a história das pessoas que realmente nasceram aqui, a história dos brasileiros mesmo, do povo brasileiro mesmo, então eu posso fazer o meu cabeçalho de assunto. Nós podemos fazer por termos, nós podemos fazer por frases. Hoje eu trouxe para vocês frase. Então, eu coloquei história dos brasileiros. Então, na minha ficha catalográfica, na minha ficha matriz, lá no meu número 1, em algarismo arábico, eu vou escrever história dos brasileiros. Então, esse é o primeiro passo, fazer o cabeçalho. Até aqui, tudo tranquilo? Então, eu fiz história dos brasileiros. Não quis colocar história e hífen brasileiros. Eu quis fazer frase, que é permitido, né? Segundo passo, eu começar a estabelecer quem é o assunto principal e quem é o assunto auxiliar. Porque eu tenho que entender quem é que vai pertencer ao esquema, que é o assunto principal, e quem vai pertencer às tabelas auxiliares, que vai ser, no caso, o meu assunto auxiliar. Para que você entenda quem é o assunto principal, você vai fazer como a gente faz na língua portuguesa. Quem é o sujeito da minha oração? E quem é o adjetivo da minha oração? O sujeito é a pessoa que não pode sair nunca. E o adjetivo é aquele que pode ser substituído. Então, a menina bonita, a menina pequena, a menina grande, a menina alegre. Percebam que menina eu não tirei nunca. Então, é o meu sujeito. Pequena, alegre, alta, baixa. Os adjetivos são os meus assuntos auxiliares. Então, nesse meu caso, quem é o coração? Quem é o sujeito? É história ou é brasileiros? Quem é que é o assunto central? Quem é o meu tema? Quem é o principalzão? História dos brasileiros, história dos mexicanos, história dos franceses, história dos americanos, história dos canadenses. Tá sacando? Então, quem é o coração? Quem é o sujeito? É justamente o meu assunto principal. Então, história é o assunto principal.
Logo, brasileiros vai ser o meu assunto auxiliar, porque é ele que eu vou poder tirar e não perder o sentido da frase. Então, história do mexicano, história do brasileiro, história do espanhol, história dos franceses, história dos ingleses, e assim vai embora. História dos manauaras, já que eu sou daqui de Manaus, não é? Então, a história é o meu assunto principal. E o que sobra recebe o nome de assunto auxiliar. Portanto, manauara, mexicano, ingleses, franceses, brasileiros passam a ser o meu auxiliar. Portanto, assunto auxiliar. Então, passo 1, fazer o cabeçalho. Passo 2, saber quem é o meu ponto principal, o meu assunto auxiliar. Passo 3, eu consegui localizar o número que representa esses meus assuntos. Como o assunto principal ele está dentro do meu esquema, eu já sei que esse assunto, o númerozinho, vai estar ou no volume 2 ou no volume 3. O volume 2 é aquele que comporta a numeração 000 a 599. Então, se história tiver entre 000 a 599, eu vou para o volume 2. O volume 3 é de 600 a 999. Então, se história está entre 600 a 999, o meu número vai estar dentro do volume 6. Tá? Então, eu já separo o volume 2 e o volume 3, que é para eu achar o número do meu assunto principal. E brasileiros, como é assunto auxiliar, automaticamente eu vou para o volume 1, porque é lá que estão as minhas tabelas. Então, eu já pego o volume 1 da minha CDD e já separo para depois achar o número de brasileiro. Aí, você vai se deparar no volume 1 com 6 tabelas. Isso se você tiver na 23ª edição da CDD. Se tu tiveres, como eu, da 22ª para baixo, lá no volume 1 tu vai achar 7 tabelas, tá? Mas é lá no volume 1 que você vai achar as tabelas. Como é brasileiro, eu estou me referindo à raça. Então, se é raça, eu já sei que eu vou para o volume 1 da minha CDD, tabela 5. E depois eu vou achar o número equivalente a brasileiro. Ok? Tá? Então, esse é o nosso primeiro passo. Tudo esclarecido? Podemos continuar? Então, vamos nessa. Para eu conseguir identificar qual é o número de história, qual é o número de brasileiro, eu vou ter que ficar folheando igual uma louca lá no volume 2 ou 3 para saber qual é o número de história. Depois eu vou ficar folheando igual uma louca no volume 1, na tabela 5, número por número, para achar o número de brasileiro. Então, o que que nós vamos fazer? Depois que eu já tenho claramente o cabeçalho formado, claramente quem é o assunto principal, quem é o assunto auxiliar, eu vou pegar o volume 4 da minha CDD, que é o meu índice. Como a CDD é em inglês, então você vai ter que traduzir o teu termo que você colocou no cabeçalho para a língua inglesa. Então, história, que é o meu assunto principal, que é o que eu vou primeiro ver logo, história, eu vou ter que transformar para a língua inglesa. Então, history, não é? Ah, eu não sei fazer isso, Guilhermina. Tá bom, vai lá no Google, bicho. Coloca história, traduz Google Tradutor. História, português para inglês.
Aí tu vai ver como se escreve a palavra história em inglês, ok? Aí você vê esse termo já em inglês e você vai lá para a letra H e tu começas a folhear. Então, aqui o meu índice. Lá para a letra H. Começa. E aí, vamos lá. Eu tô aqui? Não. Eu tô aqui? Não. Eu tô aqui, ó. Ixi, esse aqui que não é, porque esse aqui, ó, é história, é cristianismo. Não. Tu vai olhar história voltada para literatura? Não é isso que eu quero. Aí você vem, tal, olha aqui, história no geralzão. O meu lá tá no geralzão. Então, se tá no geralzão, eu já vejo aqui, ó, história. Ok? Quando você olha para a história, Guilhermina, eu tô perdidinho ou perdidinha. Por que, cabritinho ou cabritinha? Por conta disso aqui, Guilhermina. A palavra história, ela me remete para 2 números. Ela me remete para 900 e para T109. O que significa isso, meus amores? Significa que o termo história, ele pode ser achado tanto como assunto quanto como auxiliar. Como eu quero assunto principal, então eu vou olhar o termo história como assunto e não como auxiliar. Mas quem é assunto e quem é auxiliar desses aí? Qual é que eu vou pegar? O 900 ou o 09? Quem vai te dar a definição é justamente o indicativo do auxiliar. Toda vez que o termo for auxiliar, história como tratamento histórico, como aspecto histórico, ou seja, como um auxiliar, ele sempre vem com a minha indicação da tabela. Tabela 1. Aqui, se tu olhar, tabela 3B. Por quê? Já sei que vai ser literatura com vários autores. Tabela 3A. Eu já sei que é literatura com um autor só. E tá aqui, ó. Olha aqui a confirmação aqui, ó. Autor individual. Então, toda vez que tá só o número 229.911, toda vez que vier acompanhado de um T, é auxiliar. Então, passo 1, achar onde está o termo que eu quero. Tá aqui, história. Passo 2, se aparecer os 2 aspectos, você vai anotar o que te interessa. No meu caso, o aspecto que me interessa é a história como assunto. Logo, eu vou pegar o meu lapisinho e vou colocar no meu papel 900 e não esse outro aqui. Então, essa parte aqui, ó, eu vou desconsiderar, porque eu não quero o assunto história como auxiliar. Eu quero como assunto principal. Ok? Se eu tiver rápido, bota nos comentários. Se não entendeu, bota nos comentários que eu explico de novo, tá? Então, como história, como assunto, que é o que me interessa, tá lá 900. Então, nós já vimos aqui no nosso índice que história é o número 900. Então, eu já sei que eu vou para o volume 3. Se tu não sabes, é só tu olhar na lombada, que lá vai ter volume 2, 000 a 599, volume 3, 600 a 999. Como eu quero 900,
eu vou para o meu volume 3. E aí, a gente vai automaticamente aqui no nossa CDD. Eu vou lá no meu número 900 e vou começar a folhear toda a nossa CDD. Então, a gente vai começando a folhear, como está aqui, olha, 900, aí tem, não é? Geografia, História, disciplinas auxiliares. Aí eu tenho 901, Filosofia e Teoria da História, não é isso que eu quero. Eu quero a história de um povo específico, uma história de uma raça específica. Então eu vou ver qual é o número que vai se encaixar nessa minha busca. Miscelânea de história? Não. Dicionário? Não. Coletânea? Não. 905, publicação seriada? Não. Organização e gestão? Também não. Educação, pesquisa? Também não. 908, história, olha aqui, ó. História em respeito a determinado tipo de pessoa. Então, e o 909 também não quero. Então, olha só, é aqui que eu quero, tá vendo? Aí ele coloca, olha, é um grupo racional, é um grupo étnico, racial, é um grupo étnico, é um grupo nacional, não é? Mas o que nós vamos fazer aqui para você poder entender melhor? Esse curso hoje não está ajudando, né, gente? Eu tenho essa partezinha aqui, não é? História referente a um povo específico. Eu coloquei maior para a gente poder enxergar legal, né? Agora, olhem só, meus amores, o que aparece aqui? Automaticamente, eu achei o que eu quero. Esse aqui, não é? História em relação a determinada pessoa. Grupo racial, étnico e nacional. Pronto, Guilhermina, peguei já o meu lapisinho e já vou colocar como manda a minha CDD, 908.9. Afinal de contas, é isso que está. Então, não é assim que você ensinou? A gente vai trabalhar isso aqui assim? Então, o meu número já vai ser 9. Um dia eu compro a minha mesinha digitalizadora. 908.9. Lindo, tá lindo. O número e a minha coisa horizontal. É isso, porque é assim que tá na minha CDD. Então pronto. História de uma raça, 908.9. Só que tu tem que te lembrar de 2 detalhes na hora que você for ler a tua CDD. Olha aqui a primeira coisa que nós temos que fazer. Meus amores, deixa eu vir aqui para a gente só estabelecer uma coisa. Minha borracha. Deixa eu apagar essa parte aqui. Olhem só, bebês, o que nós temos aqui? Eu tenho automaticamente esse nosso número entre colchetes. O que a nossa CDD fala em relação aos símbolos? Quando é asterisco, é uma nota que você tem que ler. Quando está em colchete, significa que aquele número não é mais utilizado. E para você confirmar que esse número não é mais usado, ele tem que ser guisado, coitadinho. Ele tem que ser, ó, eliminado. Aqui está dizendo, ó, não é para ser usado. 908.9. O que ele fala? Classifique em 909.05.
Então, significa que se você pegou o caderninho e colocou este númerozinho, significa que a tua classificação está errada. Porque ela é específica, ela é clara, não se usa, e sim classifique em 909.04. Assim sendo, o número que equivale à história de um grupo específico, um grupo racial, étnico, nacional específico, o número correto passa a ser, então, 909.04. Você está começando a entender por que eu não posso me basear exclusivamente no número lá do meu índice, né? Porque lá no índice estava só 900. Aí tu vai colocar só 900. Primeiro erro. Segundo, você está começando a ver que a CDD, ela que manda em ti. Ela vai te direcionar para onde você tem que ir. Então lá era 900, eu fui com 900. Chegou no 900, fui achar o que eu queria. Achei no 908 a história de grupo específico, de pessoas, de grupo de pessoas específica. E dentro do 908 tinha um ponto 9. Só que ele deixou claro, não é mais para ser usado esse número de classificação. Ele coloca, classifique aqui 909.04. Então, agora sim, eu estou no número correto. Até aqui, tudo em paz? Tudo beleza? Agora, já usei o meu volume 3. Já sei o meu número do meu esquema. Fecha o teu volume 3, pode guardar aqui. Agora, eu preciso achar o número de brasileiros, que é o meu assunto auxiliar. Então, agora eu vou pegar o volume 1. Vou até a tabela 5 e vou achar o meu número do meu brasileiro, não é? Então, vamos lá. Abri o meu volume 1, abri a minha tabela 5. É assim que eu gosto de fazer, tá? Eu não gosto de ir ao índice também para depois me remeter. Mas se você pode também, vai ao índice, vê lá brasileiro e aí ele vai te dar, da mesma forma como foi história, ele pode ser que te dê também brasileiro como assunto, brasileiro como auxiliar. Aí vai estar lá T5 e um número específico. E aí, tu vai no volume 1 direto naquele número. Tu também pode fazer isso tranquilamente, tá? As duas formas estão corretas. Eu que gosto de ficar folheando, vendo, ver, porque às vezes ele vai te mandar mesmo ir para outro canto e vai para outro e vai para outro. Então eu gosto de fazer esse processo, porque eu gosto de sofrer, né, gente? Eu não gosto de ir pelo mais simples. Então, vamos lá. Fui no volume 1, tabela 5. Eu já vi que espanhol e português está dentro do 6. Então, eu já fui direto meu olho para o 6, tá? Aí eu começo aqui, vamos lá, meu cursorzinho bonitinho. Então, ó, 6, Espanha e português. Então, aí é povo espanhol e povo português. Aí, ó, não quero esse eu guiso. Continua aqui. Portugueses, já começa a olhar, tá vendo? Ó? Portugueses, tá? Que se subdivide em 2, espia. Espia é um vício nosso aqui de Manaus, tá? Não sei se vocês têm isso aí também. Então, dentro de portugueses, olha aqui, ó, povo de Portugal. É esse que eu quero? É a história dos portugueses? Se fosse, o meu olhinho vinha para cá. 691.
Aí aqui tem, olha aqui, coisa mais linda de mamãe, brasileiros. Não é a história do povo brasileiro, história dos brasileiros? Então eu achei o que eu quero, 698. Então tá aqui o meu número. Aí, aqui ele coloca, olha, classifique aqui a origem brasileira e de portugueses, ai, não sei, vocês já viram que eu não sou muito fã de inglês, né? Aí tem grupo nacional, tá, de brasileiros, é assim que eu traduzo, tá, gente? Então, é isso mesmo que eu quero. Então, 698. Ele não está me mandando colocar nenhum outro número diferente. Então, eu vou lá para o meu caderninho brasileiro 698. Já peguei todos os números que eu precisava? Sim. Agora eu vou partir para o abraço, não é isso? Partir para a galera. É só agora unir os nossos números. E aí você vai aprender a tua valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É sempre de 3 em 3 que a gente vai juntando os números. Então significa que eu vou fazer o quê? 1, 2, 3. Coloquei o primeiro ponto, que já até tem, que é o único ponto que a CDD tem. A partir daqui, eu vou juntando de 3 em 3 e dando um espaço entre eles. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Finge que tu tá dançando valsa. E é assim que a gente vai unindo os nossos números. Então, significa o quê, bebês? Que história dos brasileiros, eu vou ter para a história de um povo 909.04 e brasileiros 698. Quem vem na frente, quem vem atrás. Duas coisinhas para você entender. Nós temos decorar a ordem de citação, EGO tem fó. EIS-G-O tem fó. Específico, geográfico, temporal e forma. EGO tem fó. Isso a gente vai aprender quando a gente for começar a colocar a mão na massa mesmo. E se eu não sei a ordem de citação? Olha aqui a dica, bebês. Quem vai vir primeiro, quem vai vir depois. Quando você tem o número com isso aqui, ó, significa que antes dele eu vou ter uma numeração, que é justamente o meu assunto principal, uma vez que isso aqui é assunto auxiliar, tá? Então, sempre o assunto principal é o primeirão. Eu não sei qual é dos dois, não entre em crise. Quem é que tem esse treco? É esse aqui, então esse vem após, ok? O que está sozinho, sem nenhuma indicação desse meu hífen, é o meu primeirão. Então, por isso que o meu primeirão vai passar a ser 909.04, tá? Então, assim também que a gente define quem é o primeiro e quem vai ser o segundo. Aqui eu só tenho um segundo, mas quando eu tiver mais segundos, aí eu tenho que ter a minha ordem EIS-GO tem fó, tá? Então, unindo de 3 em 3, nós vamos ter o quê? Então, 909.046 espaço 98. E com isso, a gente termina o nosso caso 1, utilizando a tabela 5 diretamente no nosso esquema, ou seja, na nossa classe principal. Se você gostou, deixa teu like. Se você ainda não faz parte da comunidade Bíblia Responde, tá esperando o quê? Se inscreve no nosso canal, se inscreve nas nossas redes sociais. E faz um favor, me dá o feedback. Se tá legal, se não tá legal, se tem dúvida, o que eu tenho que melhorar. E de quebra, compartilha para os teus colegas também. Afinal de contas, se esse assunto é importante para ti,
é importante para eles ou para elas também. Eu espero que você fique em paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!